Oi! Hoje é resenha do conto O Véu Negro do Pastor, escrito por Nathaniel Hawthorne, aqui da coleção da Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 26, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. O sacristão estava no alpendre da casa de reunião de Milford, sacudindo ativamente a corda do sino. Os velhos da vila vinham, curvados, pela rua. Crianças de rosto esperto saltitavam alegremente junto aos pais ou imitavam o modo de andar mais grave, na dignidade consciente de suas roupas de domingo. Solteiros bem arrumados olhavam de soslaio para as moças bonitas e imaginavam que o sol do dia santo às vezes deixava mais belas que nos dias de semana. Quando a multidão tinha afluído para o alpendre, o sacristão pôs-se a soar o sino, de olho na porta do reverendo Sr. Hooper. Assim começa O Véu Negro do Pastor, escrito por Nathaniel Hawthorne, que conta a história deste reverendo, o Sr. Hooper, que depois de todo este início ali de história, ele finalmente chega ali à sua igreja e está com uma novidade ali no seu traje, mas também principalmente no seu semblante. Ele tem um véu negro cobrindo o rosto, do topo da cabeça até a altura da boca, ou seja, não se pode mais ver a expressão do rosto dele, principalmente, claro, né, o olhar. E isso causa um grande incômodo a todo mundo ali. Naquela missa dominical, como também mais tarde, na hora de um casamento, ou então no dia seguinte, quando se fez missa para uma finada. Não, ninguém conseguiu se acostumar com aquele tule ali na frente do rosto do reverendo. Que vamos combinar, né? Parecia uma grande de uma maluquice. Será que ele está louco? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Com certeza essa história aqui do Nathaniel Hawthorne é muito mais interessante que a outra que nós já vimos aqui nesse volume da coleção da Folha. Lembram-se? Foi a senhora Bullfrog, que aliás, claro, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder conferir a respeito do que eu falei daquela história um pouco mais curta, mas também bastante instigante, porque o que havia lá era um certo tom de mistério que há muito aqui neste novo conto. Com certeza é a primeira coisa que a gente percebe, obviamente, logo na abertura a gente já vê essa situação inusitada, esse incômodo causado pelo reverendo aos seus fiéis, né? Como é que ele me chega para um dia que ele nunca avisou que teria alguma mudança com o véu negro ali na face? Por mais que as pessoas ficassem incomodadas, ele nunca deu explicação. Curiosamente também as pessoas ficavam ali incomodadas, mas ninguém ia lá se colocar na frente dele e questionaram. Afinal de contas, por que isso? A não ser, claro, o próprio sacristão ali naquele comecinho que eu contei para vocês, ele pergunta assim no ar, né? Como que perguntando para as paredes, né? Uma pergunta retórica, vamos colocar, né? Claro que o reverendo passa batido por ele e não diz nada. E os dias vão passando e ninguém tem coragem de perguntar para ele: o que está acontecendo, meu filho? A única pessoa que realmente tem uma coragem maior de aí sim questioná-lo é justamente a sua noiva. Vamos lembrar, né? Aqui não é um padre, é um reverendo. Então ele pode casar. Então a sua noiva, a Elizabeth, sim, vai questioná-lo. E ela, o que ela consegue? Bom, eu não vou dizer porque senão será spoiler demais. Mas a única coisa que eu posso dizer é que sim, que ela foi a corajosa de interpelá-lo e falar: por que você está com esse comportamento? Por que está escondendo o rosto? O que foi que você fez? Sim, essa história aqui trata-se de culpa, com certeza. Não há dúvida, talvez é o único motivo que a gente consiga imaginar por que ele faria tal coisa, esse absurdo. Não, no fim das contas você não vai encontrar um motivo exato que você vai dizer que vai concordar ou não. Tudo vai ficar no ar o tempo todo, e isso que é a parte boa desse conto. Aliás, tem uma coisa interessante aqui no começo dele, que é uma parábola, onde o autor faz uma certa descrição de um caso parecido e dá a entender aqui que talvez ele se baseie numa história real para escrever esse conto. Só que, eu confesso, ler esse trechinho aqui meio que mata um pouco as curiosidades que você possa ter a respeito dessa história. Porque se você lê isso aqui, você meio que entende que há até uma certa culpa sim
com o reverendo, mas você começa a ir para um caminho nesse tipo de culpa, porque a culpa pode ser qualquer coisa, para falar a verdade, desde um motivo complicado, complexo, ou algo até banal, mas que para a pessoa possa ser algo pesado. Mas se você ler essa parábola logo de cara, você já tende a algo mais sério, para também não dar spoiler para vocês. De qualquer forma, se vocês forem ler esse texto, não leiam essa parábola. Fica melhor ainda. E ao final, depois que você terminar tudo, aí sim, você dá uma olhada nela e fala, podia ser que ele tivesse todo esse comportamento por causa disso, ou algo similar. Claro que a história vai se complicar um pouquinho lá no desfecho dela, quando então esse reverendo vai começar a talvez já querer mostrar o seu rosto finalmente. Mas aí sim a gente começa a perceber os motivos dele. De novo, não está super explicado, mas do jeito que é colocado pelo Hawthorne, com certeza torna tudo isso aqui muito instigante. Você termina esse texto com certeza angustiado, porque é uma situação de clausura enorme. E aliás, como último discurso ali do seu personagem, eu acho que o autor coloca pra gente um checkmate, digamos assim. Tá tentando me confrontar, vou colocar você então numa situação pior ainda. Claro, não vou explicar o que eu quero dizer com isso, você tem que ler esse texto para entender como ele é muito bom. Esse personagem passa por um grande sacrifício, não há dúvida nenhuma disso. Foi por pura opção que ele se colocou nessa posição. E por isso que eu digo, não leia a parábola lá no começo, porque senão você começa a ter ideias tortas a respeito do comportamento dele. É melhor você tentar descobrir o que ele está querendo dizer com tudo aquilo ao longo do texto. Deixe os comentários dos outros personagens darem dicas para vocês, que é o que acontece, O tempo todo a gente percebe o comportamento das pessoas. No fundo, esse texto aqui do Hawthorne não é sobre esse protagonista em si, mas sobre as pessoas que estão em volta desse reverendo. Aí sim a gente percebe o que ele quer dizer. Enfim, para O Véu Negro do Pastor, de Nathaniel Hawthorne, eu atribuo fácil, 5 asteriscos. E segunda-feira que vem a gente retorna para mais um conto de Clarice Lispector aqui da sua coletânea A Legião Estrangeira, com outra história um pouco mais séria da nossa autora brasileira aqui. E claro, sexta que vem, sim, temos mais um conto aqui de Esquecidos daquela temporada de 2018. E lembram, Em alguns volumes da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura havia mais de um conto e eu estou retornando a esses que ficaram para trás. Dessa vez vamos para o volume 27 com a história de Ambrose Bierce, intitulada O Caso do Desfiladeiro de Coulter. O que será essa história? Eu ainda não sei, porque eu ainda não li, mas deve ser interessante também, porque a outra história que nós vimos, O Morto em Ressaca, foi muito boa. Então, eu estou botando fé nesse outro conto do autor. Enfim, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado as resenhas que já vimos aqui em 2019. E tchau!